Fala, meu povo, beleza? Léo aqui e hoje eu vim falar um pouquinho desse livro, Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro, tá? Dessa vez fazer um pouquinho diferente, estou aqui com meu tablet para me ajudar com algumas anotações para esse livro. E para começar eu queria falar um pouquinho do autor, né? O Kazuo Ishiguro é um autor, nasceu no Japão, mas desde pequeno ele morou na Inglaterra. Ele foi laureado com o Prêmio Nobel em 2017 e foi meio que através disso que eu conheci ele. Tem um site ali que chama Livros Premiados e tem uma lista de autores e livros que foram premiados com diversos prêmios ao longo dos anos. E eu vi ele lá, me chamou a atenção pela capa e eu resolvi comprar. Inclusive esse livro ele é recomendação também do Bill Gates, saiu em uma das listas dele de Natal. Eu também acompanho bastante as listas de livro do Bill Gates. E o Kazuo ele é um cara que tem costume de escrever sobre dramas ali, com ficção histórica, com ficção científica, que é o caso desse livro. Ele tem um livro que foi adaptado para o cinema, que é Os Vestígios do Dia. Teve diversas nomeações ali, inclusive para Oscar, Globo de Ouro. Tem o Anthony Hopkins nele. Então, ele é um escritor já bem consolidado. E falando especificamente dessa obra aqui, da Clara e o Sol, essa é um drama de ficção científica onde conta a história da Clara, que é uma AA, que eles chamam, que é uma amiga artificial, como se fosse um androide, né, um robô. É muito legal, que é um livro de ficção científica, mas ele não se aprofunda no mundo da ficção científica, ele não fica falando das tecnologias que existem. Na verdade isso fica em segundo plano e você vai percebendo algumas coisas, né, de como que o mundo tá. Ele fala ali de pessoas elevadas que você percebe que são, depois você entende que são pessoas que são geneticamente modificadas, que são melhores, humanos melhorados, né. E é um livro muito legal que conta a história da Clara, que vai ser comprada ali para uma menina, a Josie, e vai ser a amiga dessa menina. A Josie ela tem tipo 14 anos, ela mora num lugar bem afastado, então ela tem tipo um vizinho que é o Rick, que eles cresceram juntos, e toda a história se passa pela lente da Clara, das observações dela. E tudo que ela sabe sobre os humanos é tudo que ela viu na vitrine e tudo que ela viveu depois com a Josie, né? Então, ela, através da vitrine de uma loja, ela enxergava as coisas e ela tem bastantes observações muito legais, mas muito inocentes. Então, ela, como é movida à energia do sol, ela acredita que o sol tem uma nutrição especial que também sirva para os humanos. Então ela acredita que o Sol meio que movimenta os humanos, por exemplo. Então ela tem várias observações inocentes de como o mundo funciona. E todo o livro é narrado por ela, a partir da perspectiva dela. Uma coisa legal de falar também é que isso acaba sendo um pouco diferente do que a gente está acostumado com inteligências artificiais, né? Quando a gente fala de robô, de ficção científica, onde, na verdade, são seres super evoluídos e muitas vezes meio malvados, sabe? Então é bem o oposto, ela parece mais uma criança, na verdade. É bem legal que ela também usa um termo que chama caixas, né? Encaixotando, ela encaixota algumas coisas, porque é como se ela visse as coisas meio que em pixels, né? Então, quando as pessoas ficam bravas, ela fala assim, olha, o olho da mãe está com uma caixa, tipo, duas caixas de uma forma e depois duas caixas de outra forma. É como se ela visse o mundo de maneira meio pixelada. Isso também é bem interessante. É uma história que tem como principal ponto ali a questão da amizade, né? Da amizade e da bondade entre ela e a Josie, né? Algumas coisas que ela estaria disposta a fazer ali pela Josie e vice-versa. Isso é muito bacana. Ele foi um livro que eu não conseguia saber o que ia acontecer no final. Eu tinha uma ideia, depois eu já não tinha mais certeza. Então acabou sendo surpreendente, mas não chega a ser um plot twist, alguma coisa que você fala, oh meu Deus, mas não é uma coisa
que fica muito claro, porque quando tem... Chega numa parte que você fala assim, ah, tá bom, acabou aí, mas o livro ainda continua mais um pouco, sabe? E daí eu não sabia o que esperar. Apesar de eu ter chorado bastante no final desse livro, eu considero ele uma nota 4, porque ele é um pouco arrastado, né? Então, algumas coisas são muito bobinhas, algumas coisas demoram para engrenar ali na história, mas ainda assim é um livro excelente, foi muito gostoso de ler, a leitura é muito fácil e ele foi bem diferente do que eu estava acostumado em termos de romance e drama ali. Então foi muito legal esse livro e me deixou bastante interessado pelos outros livros do Kazuo. Então eu provavelmente vou comprar mais alguns livros dele, porque eu quero ver os livros que foram inclusive da época que ele foi laureado com o Prêmio Nobel. Esse foi o primeiro livro depois que ele ganhou o prêmio, depois de 2017. Tá? É um livro que vale super a pena. Ele tem coisa de 350 páginas, se eu não me engano. 330 páginas. Então não é um livro muito comprido. Tem poucos capítulos, então ele é pouco dividido. Então você vai ficar bastante tempo ali num bloco de história. Mas ele é um livro muito gostoso de ler e eu recomendo. É um livro que eu recomendo bastante. E é um livro que você vai refletir sobre algumas coisas em termos de relacionamento com as outras pessoas. E é um livro para você ter uma visão, acho que simples da vida. Então é muito legal. Vale a pena. Então fica aqui a recomendação dessa vez. Eu tô lendo atualmente o Castelo no Ar. Depois eu vou fazer um review sobre o box, então fiquem ligados aí no canal. E não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar com a galera para dar aquela força pro canal. E a gente se vê na próxima.